Oi, eu sou o Ideobrando e esse é o canal Vida de Padre. Na década de 60, o catolicismo se articulou em torno do Concílio Vaticano II, realizado em Roma, no Vaticano, em Roma, de 1962 a 1965, e que foi visto pelos teóricos como um grande adornamento, uma grande atualização da Igreja. E a partir desse concílio, a Igreja posicionou-se perante a nova face da modernidade, chamada de pós-modernidade. Entre as propostas do Vaticano II estavam enfatizar a renovação litúrgica e bíblica, procurar novas relações entre igreja e sociedade moderna e entre outras religiões, rever a função do leigo no mundo da igreja, o que implicou na reorientação pessoal do fiel para o engajamento nas lutas sociais em nome do Evangelho e na sua participação dentro da estrutura institucional. Dois pontos muito importantes. No contexto pós-concílio, surgiu uma nova forma de olhar teologicamente as relações sociais na América Latina, especificamente no Brasil, conhecida como teologia da libertação, que nós vimos num vídeo anterior. Dessa teologia surgiram, por exemplo, as comunidades eclesiais de base, as SEBs, como um dos seus frutos mais preciosos, cujos membros eram incentivados a analisar a realidade na perspectiva da maioria excluída social, econômica e politicamente, colocando como eixo central de sua ação a opção preferencial pelos pobres. Assim, as SEBs vislumbravam um novo modo de ser igreja, trazendo no seu seio o compromisso de transformar a sociedade a partir de uma opção ética alicerçada na mensagem do cristianismo. Paralelo a isso, surgiram também no interior da igreja os movimentos de revivescência espiritual ou renovação espiritual, os quais propunham uma experiência religiosa fundamentada na doutrina, na tradição, na procura da santidade pessoal e na assídua prática sacramental. Esses movimentos vieram ao encontro da crise de hegemonia que o catolicismo romanizado vinha experimentando até o Vaticano I, de 1870, e que pretendia retomar após longos anos de secularização. É nesse contexto que surge o movimento da Renovação Carismática Católica, a RCC, como uma inflexão do catolicismo que reage diante da pós-modernidade, oferecendo uma nova subjetividade religiosa pautada nos moldes neopentecostais de emotividade e como uma agência moderna de aflição. Nascida nos Estados Unidos, no final da década de 60, a RCC espalhou-se rapidamente pelos continentes, chegando no Brasil em 1969. Desde as suas origens, a RCC apareceu como um fenômeno muito próximo do pentecostalismo protestante. Foi por isso que no vídeo anterior eu disse que a RCC surgiu para combater o pentecostalismo que surgia protestante no mundo, merecendo então a RCC a denominação de pentecostalismo católico. Ao mesmo tempo, foi emergindo um movimento contrário à teologia da libertação, como um movimento contrário à teologia da libertação, provocando resistências no setor progressista da Igreja Católica. No final dos anos 70, a RCC já tinha uma presença significativa no Brasil, suscitando no interior da Igreja reações que oscilavam entre a rejeição e o apoio, entre a assimilação e a domesticação do movimento. Ao longo dos anos 80, a RCC consolidou-se institucionalmente e espalhou-se pelo território nacional. Contrariando os prognósticos de alguns estudiosos de não expansão da base social da RCC para além da classe média, observa-se o crescimento elevado, arrebanhando grande parte do setor popular do catolicismo e também configurando-se nos últimos anos como um movimento de massas. Na década de 90, a RCC ocupou um espaço significativo na mídia, seja como objeto de notícias, seja como usuária dos meios de comunicação social, deixando cada vez mais nítida sua especificidade religiosa dentro do catolicismo, diferenciando-se da teologia da libertação e das igrejas pentecostais, discordando das práticas religiosas da primeira e preocupando-se com a delimitação de fronteiras com as segundas. Para a hierarquia da Igreja Católica, a RCC representa um motivo de controvérsia interna.
A sua aceitação tem sido um processo polêmico e contraditório, estando sempre sujeita, de um lado, a suspeitas e interrogações por suas manifestações corporais e emotivas, e do outro lado, a adesões incondicionais por parte de alguns setores da hierarquia e dos fiéis. Independente dessa relação, é inegável que a RCC conseguiu entre os fiéis da igreja uma aceitação significativa, a tal ponto que no Brasil é hoje um dos movimentos católicos de maior crescimento. Eu considero que a renovação carismática católica seja um movimento muito importante dentro da igreja. Ela tem fatores muito positivos com as quais ela colabora. Ela tem uma ofensiva eletrônica, uma visão empresarial, uma forma de utilizar os meios de comunicação, a ligação com, vamos dizer assim, um marketing católico que é importante hoje, até mesmo para o processo de evangelização, gerenciamento da mídia, as propostas que ela traz em termos da comunicação social mesmo da igreja com o mundo, que é tão importante. Eu sou o tipo de pessoa que acredita que nós devemos procurar cada vez mais falar a linguagem das pessoas do mundo para que elas possam nos entender e entender a própria palavra de Deus através do Evangelho. Por outro lado, como todos os movimentos que eu disse anteriormente lá no vídeo sobre a teologia da libertação, eu acredito que o movimento ele deve servir àquele momento histórico. E a gente deve tomar um cuidado muito grande também com os excessos que se cometem. Em todos os movimentos, inclusive na RCC, se cometem excessos na forma como se trata a espiritualidade, por exemplo, na forma como se dá ênfase ao demônio e a sua influência dentro das histórias pessoais de cada um. Então é muito importante a gente ter um cuidado com isso. E também um outro cuidado muito importante dentro do contexto atual, até mesmo do próprio Brasil, a forma como se mistura política e religião, que eu acredito que deva acontecer em algum momento nosso, no nosso contexto, um encontro ou alguma palavra em que se oriente melhor a todas as pessoas que estão envolvidas com a igreja, de que forma que elas devem lidar com a questão política partidária, né? Porque as consequências são muito graves. Então, a renovação é importante, a renovação traz muitas coisas positivas, mas tudo aquilo que a gente faz dentro do nosso contexto espiritual, a gente deve ter um cuidado muito grande para que não extrapole as nossas fronteiras, para que a gente não vá além daquilo que compete a nós tratar e da forma como a gente age também. Então, aproveito para deixar um grande abraço para todos os irmãos da Renovação Carismática Católica, para que a gente possa sempre estar em sintonia. E é muito importante, dentro desse contexto, e de todos os grupos da igreja, que se escute a hierarquia da igreja, que se escute aquilo que é a doutrina da igreja, para que a gente não caia em contradição e não viva coisas que não competem à nossa relação enquanto igreja e espiritualidade. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se você tem alguma coisa para dizer para nós, alguma informação, ou se você quer que fale sobre outros assuntos, ou se você quer criticar o que a gente falou aqui de alguma forma, não tem problema. É só deixar nos comentários aí. Aproveite, compartilhe esse vídeo, assine o canal, traga novas pessoas para que a gente possa trocar mais ideias aqui, falar um pouquinho mais sobre a igreja e sobre Deus. Um grande abraço e tchau!